Então, assim, eu tenho uma história muito grande da Gazeta também, né? E assim, você vê como o mundo é pequeno, né? E eu trabalhei 2 anos com uma pessoa que eu admirava, a gente admirava, o Jefinho até imitava ele, né? E o seu pai adorava também, Ricardo, que era o Hélio Ribeiro. E eu tive o prazer, né, de trabalhar 2 anos com o Hélio Ribeiro. Eu tenho uma gravação dele que ninguém tem, Ah, é? né? O Poder da Essa Mensagem? o Poder da Mensagem, que é uma gravação que ele fez pro Tancredo Neves quando ele estava, né, o presidente eleito na época, né? Tancredo Neves, que estava internado em São Paulo. Ele fez para dona Risoleta de improviso. O Hélio era o poder da mensagem mesmo, não tinha como. E ele gostava que a gente fazia e já passava e já pagava. E eu fui, né? O Ricardo conheceu a Gazeta, tinha um estúdio onde a gente gravava, o Hélio gravava. Eu saí, dei a volta, vim, peguei a fita, joguei pra lá, peguei uma outra. Hélio, tô pagando. Olha, não, guardei a fita lá, ficou comigo, né? Tá Por que comigo tinha até que eu hoje. pagar, senhor? Ele não gostava que Não passasse gostava pra ninguém. mesmo. Ele não gostava de passar pra ninguém. E como o Ricardo conhecia o Central, você vinha, jogava a coisa, pegava outra fita, era fita que não acabava mais. Poxa. Já, né? E tô pagando. Tinha um apagador de fita, paguei tudo, né? Paguei nada, passei lá, era outra fita, não tinha nada a ver. E guardei, tá comigo até hoje. E o Alfredo tá lá, o Hélio, né, conversando com a gente, tava eu, o Hélio, mais 3 conversando. O Alfredo chegou, o pai dele, ficou ali na roda e tal, e o Hélio falando aquelas coisas, e assim, né? Eu assim, né? Todo mundo assim, porque ele tinha umas histórias do rádio que era coisa fantástica. O homem era um crânio, um gênio. São Paulo, Celso? Em São Paulo, na Gazeta. Quando ele voltou dos Estados Unidos pra Gazeta, que ele veio pra São Paulo, ele veio primeiro pra Gazeta, depois ele foi pra Globo. E aí o Alfredo saiu, ele saiu, né? Vamos lá e tal. Alfredo, Celso, quem que é esse rapaz? Alfredo, você não tá conhecendo não, Alfredo? Não, ué, esse cara que você mais curtiu na vida, esse é o Hélio Ribeiro. Ele fez aquela. Hélio Ribeiro? Eu falei, é o Hélio Ribeiro. Você tá de brincadeira? Eu falei, o Hélio tá aqui, porque ele trabalhava à noite na época. Ele foi um grande dia, o Hélio tava Então, lá. foi em 1982. 82 eu estive lá na Gazeta pela primeira vez, eu conheci o Hélio Ribeiro. Ah, você viu ele? Eu vi, uma pessoa, uma postação vocal maravilhosa, ele tinha o dom da palavra. Era eu e o Fubá que gravava ele. Rapaz, ele falava... Não, ele conversava assim. Conversava tranquilo. O homem era outra coisa, não tem. Hoje, você fala em fulano, não existe. Igual o Hélio Ribeiro não existe. Não existiu. Eu, na época, tinha acho que 18 anos de rádio e... Trabalhei 2 anos com ele. Joguei os 18 fora, falei, daqui pra frente eu aprendi a fazer rádio. Aí você que aprende, coisa! Você aprende. Eu lembro, eu era fã dele, eu vi no rádio. Aprende. Aqui nos Chapadões do Morumbi. Ele falava assim, não era, Celso? O Hélio Ribeiro, o poder da mensagem. O poder da mensagem. Não, ele era sensacional. Ele era muito bom. E peguei pessoas, né, que trabalhou com a gente lá, o Galvão Bueno. O Galvão Bueno trabalhou 8 anos comigo. Flávio Prato, que hoje tá aí também. Flávio trabalhou 6 anos lá. Nossa, que eu peguei de gente. O André Kfouri também. O meu pai chegou a trabalhar com o André Kfouri. Não, teu pai foi na volta dele. Embora que teu pai voltou. E eu já tinha vindo embora. O André Kfouri, hoje eu vejo a seriedade do André Kfouri. É locutor. É locutor. Hoje, porque tem que ser assim. E ele era muito bagunceiro. Era moleque, né? Moleque. E assim, né? Ele tá no rádio. Fugir da história de Mococa. Mococa teve as duas maiores vozes, né? Que nós tivemos no rádio aqui em Mococa. Marcelo Zamarian. O Marcelo foi fora. O Marcelo foi a segunda voz, melhor voz do Brasil. É verdade. Marcelo teve a voz da Rádio Eldorado na época. Ele era a voz padrão da Eldorado. Puta merda. Que era uma rádio, né? Top. Né? Não é pra qualquer um. E o Chico Donubila, uma voz que inconfundível. O Chico não tinha um que não pedia pra ele conversar pra ver a voz do Chico Donubila. Entendi. O homem era sensacional. Não foi para fora porque não quis o Silvio Santos, quando teve o bairro contra bairro, que Mococa disputou contra a cidade de Oswaldo Cruz. Mococa ganhou, o Silvio Santos chamou o Chico Denuba para ir para lá. O Chico não quis. Não quis. Você vê? É coisa de interiorano, Celso. Não queria, tinha família, né? Eu sei, tá enraizado, é isso. O Silvio Santos adorou a voz dele, adorou. Ele era para fazer o que o Lombardi fazia. Entendi. Ó, quem está assistindo aqui, só cortando, é Rafael Thiago Gonzalez, ele tá falando, vocês lembram do Chico de Sandu? Meu Deus do céu. Chico Sandu. Chico Sandu. Ó, Carlos Henrique também está assistindo. Carlos Henrique. Eduardo também está assistindo, Eduardo Dias. Alô, Eduardo. Está assistindo. Tá gostando das histórias aí. Da história do rádio mocoquense, a gente tem que contar um pouco do rádio também, que a gente trabalhou fora, né, Ricardo? É bom, ó, falando em rádio, eu estive em 2006 lá na Gazeta. Sim. Tava lá fazendo alguns testes lá na época. Eu lembro que você foi para lá. Eu fui para lá
conversando bastante com o Fubá. De repente, dentro do elevador, Celso Cardoso, tá o Cantor Sérgio Cardoso, canta bem. cantor e professor, Professor, né? né? É professor Da também. faculdade. Tava lá aquele corintiano, eu esqueci o nome Chico? dele. O Chico Lane? Chico. Nossa, Tava com ele. ele. Porque vai da gente. Aí, Graças a Deus. aquela voz macia, olhou pra mim assim, você me faz lembrar alguém. Eu falei assim, me fala seu nome que eu talvez te conheça. Ah, meu nome é Regiane. Regiane Ritter. Puxa, eu falei assim, Regiane Primeira Ritter? repórter de Puxa rádio em campo de futebol. Era importante? Importantíssimo. Ela pegou. Ela foi atriz. A Regiane, ela começou junto comigo e o Carlos Aguiar. Junto comigo, à noite. O Carlos Aguiar tinha um programa à noite e trabalhava... Show da noite? Show da noite. Né? Bem Nossa. antes, ela começou a aprender com o Carlos Aguiar. Sim. Né? Ela deixou, ela era atriz da Tupi. Ela deixou e foi fazer rádio. E começou com a gente lá, com o Carlos Aguiar. Carlos Aguiar é uma pessoa maravilhosa. Tinha o meu segundo pai, Carlos Aguiar, uma pessoa sensacional, maravilhosa. Né? E a Regiane começou lá com a gente. E depois ela começou a ter o programa dela e o Alfredo trabalhou junto com ela no programa dela. É uma pessoa maravilhosa. E ela foi a primeira repórter de campo que teve no Brasil. Regiane Poxa, Ritter. mulher. Primeira repórter de campo foi Regiane Ritter. E ainda ela pegou, falou assim pra mim na época, falou assim, olha, tomara que você entre na Gazeta, fique aqui com a gente, porque vai suprir a ausência do Alfredo, mas manda um abraço pro Bigui. Ah, que beleza. Aí. Foi desse Ela jeito. era uma pessoa maravilhosa. Uma vez, rapaz, eu fiz uma brincadeira com ela e eu escondi a chave dela, do carro dela. Ei, mas a mulher procurou, já umas 3 horas. Aí ela foi embora com o Carlos Aguiar. Eu falei, cara do céu. Depois voltaram. Eu falei, não, a chave tá aqui. Aqui, ó, você deixou cair aqui. Não falei que eu escondi. Eu falei, você deixou cair aqui. Cara, Pô, era uma o pessoa clima maravilhosa. da A Regiane Gazeta era maravilhosa. muito A gostoso. Gazeta é uma empresa sensacional para você trabalhar. Tatuante a Gazeta. Tatuante. É uma potência. Virou A Gazeta é uma FM, potência, claro. A Gazeta é uma potência. A Fundação Carlos Pereira, né? Qual que é o número dela, Celso? Complexo de Comunicação Carlos Pereira. O número, você fala do prédio? Não, o número da sintonia. Ixi, agora, hein? Ela só pega em São Paulo. Só pega em São Só Paulo. pega em São Paulo. tá. Eu não sei se era a Rádio 900. AM pegava, porque ela tinha... Eu acho que era Rádio AM, 900. É. 900. Tinha rádio ondas curtas, médias e curtas, longas, Sim, né? sim, Tinha sim. tudo isso também, né? Inclusive separava-se na época a programação. A Rádio AM transmitia uma coisa, a 49 outra, a 31 outra, a 19 outra. Era assim, a FM outra, mudava toda a programação. 88.1 hoje era. Não, a Gazeta é FM. É FM. Hoje, como ela está? É rádio musical? É rádio... Não, é uma rádio musical, ela briga com as outras rádios hoje lá. Briga de igual para igual. Em Igual pra 2006, na época que eu estava lá, estava contratando o Zé Bétio. igual. Zé Bé- Puxa. O Zé Bétio. Ela fez um investimento altíssimo. Eu peguei muita gente boa lá, nossa, muitos diretores bons lá, nossa. E assim, aí surgiu, né? O Jefinho foi abrir a FM, convidou eu e o Alfredo para vir para cá. Aí os pessoal, vocês estão loucos. Vocês estão loucos. E a história do Alfredo foi assim: o Monteiro era o chefe. Quando o Monteiro saía, eu ficava de chefe. Eu falei, Monteiro, tem um amigo meu lá na minha cidade, Mococa, pô, ele tá louco para vir para cá, quer vir trabalhar aqui. Na época, seu pai trabalhava na clínica de repouso. Sim. Na clínica ali, né? E coitado, atrasava pagamento, aquelas coisas. Aí o Monteiro falou, não, Celso, a hora que surgiu uma vaga, eu te falo, a gente traz ele. Aí o Monteiro tava saindo de férias, surgiu uma vaga. Aí falou, Celso, você assume e traz ele. Aí vim, Olha. Alfredo, você tá afim de ir embora mesmo? Tô. Faz Para a ser mala, vambora. locutor lá, o pai do Celso. Não, Não, técnico. operador de rádio. Operador. O que era Operador de gostoso vídeo, na operador de Gazeta é vídeo. você ser técnico. Não. Ah, é? A técnica Aí, do espetáculo. Tudo operador, nós éramos tudo E ele operador. foi? Foi, na hora. Aí, deixa eu contar a história. Aí levei o Alfredo pra lá. Daí ele foi, ajeitou com o tio dele, com o irmão dele, o Zico, né? Saudoso O Zico, Zico. né? Foi morar lá. E eu falei assim, bom, agora eu tenho que arrumar um jeito do Alfredo ganhar bastante dinheiro. O salário já era bom. Era um baita de um salário. Sim. Era. Era um baita de um salário mesmo. Cesta básica da Gazeta hoje passa de R$ 1.500. Cesta básica. Cesta básica. Cesta básica. Fora os convênios que tem. Puxa. Fora os convênios médicos que tem, que é uma coisa sensacional. Entendi. Né? Aí eu falei assim, bom, Alfredo, você vai trabalhar à noite, certo? Você vai trabalhar à noite, pra você ganhar adicional noturno e você vai fazer 3 horas extras. Todo dia. Se você tiver que viajar, né? Você procura não viajar, viaja uma vez só nesse mês aí. Bom, beleza. Aí o Alfredo, show de trabalhar, né? Surgiu, põe... Mostrar aí, serviço. Aí aconteceu, o Alfredão prendeu tudo. Aí falou, Alfredo, vamos lá para você receber.
Aí subimos no departamento pessoal, aí pega o seu Alerite. Olhou, tal, ele pegou, ficou assim. Ele falou, ô senhor, tá certo isso aqui? Você tem que receber? Falei, Alfredo, tá faltando alguma coisa? Pode falar que eu já falo, né? Não, eu vou receber tudo isso aqui mesmo. Olha, Ó, admirou pelo não, salário admirou que o ele... primeiro salário do meu pai, sabe o que ele comprou? Você lembra o que ele comprou? A televisão. A televisão, Ele ele comprou no tudo. ônibus, é o que eu ia acabar de falar agora. É. Ele falou, não, vou levar uma televisão pra minha família. Olha, O dinheiro que ele fez de hora extra, ele comprou televisão à vista, ainda sobrou dinheiro da hora extra, sem mexer no dinheiro dele. Se eu não me engano, Aí era uma trouxe- sempre Toshiba Sempre pequenininha. Toshiba, aquela 17 Todo polegadas feliz ele ele comprou, veio. pra ele poder trazer no ônibus, ele trouxe no ônibus. Uma colorida. Colorida. É uma das primeiras É, coloridas que veio feliz da vida. Bem feliz da vida. Ele falou, mãe, isso aqui mesmo Nossa. pra receber? Pô, tá errado, Alfredo? Chegou orgulhoso em casa. Ele falou assim, Orgulhosíssimo. não, mas isso aqui mesmo, tudo isso, é tudo isso. A fundação paga muito bem. É dinheiro, é fundação, não é empresa assim, sabe? Não pode ter lucro, ela não visa lucro. Entendi. Entendeu? Então, não, chega no final do ano, É os reconhecido. filhos todos recebiam, cada presente você ficava a ver, tudo coisa, né? Sim. Brinquedinho qualquer, não. Vocês chegaram a receber, né, Sim, Ricardo? Chegaram a recebemos, receber, né? recebemos. Que coisa, Para mano. Hoje- todos os filhos. E fora a cesta que eles davam de Natal, o jantar que eles davam para os funcionários, entendeu? Era tudo amigo parte de mesmo, participação. não tinha- A fundação era tudo amigo, não tinha... Ó, nós trabalhávamos lá em 22, 23 operadores total. Tudo amigo. Entendeu? Ó, Alfredo, Celso, vou viajar. Alfredo, vai que eu faço, depois você faz para mim. Eu e o Alfredo a gente trocava, né? Era assim, ó. O Alfredo gostava de vir no ano, eu gostava de vir no Natal. Então eu pegava o dia 23, 24, 25, 26, 27, ficava 5 dias aqui. Aí ele pegava depois. 31, 1, 2, 3, 4. Então, Dia de eu ano, pegava dia de 5 Natal. dias. Só que a gente dobrava, cada um fazia pro outro. É tudo Ele não combinado, podia faltar. era legal. Não podia faltar. A Gazeta, sabe, vamos dizer assim, uma mãe para você trabalhar. Que beleza. Quem trabalha lá não quer sair. Tanto, o Fubá tá quantos anos lá? O Fubá chegou 2 anos depois de mim lá, tá lá até hoje. Quem que é o fubá? O O Fubá fubá. hoje ele é o chefe. Ah, Ele é? responsável da parte É técnica. o que manda e desmanda lá. Hoje é ele, entendeu? Uma pessoa maravilhosa. E começou pequenininho lá também. Não, ele veio um pouquinho depois de mim. E eu lembro Depois que de mim. quando eu fui em 82, eu e ele, a gente saiu lá para comer umas fritas, logo ali na Avenida Paulista. Aí ele falou assim, ó, Ali no Pux. eu pretendo crescer aqui dentro. Coisa. E o Canto cara- uma Não, bola você e tinha foi. oportunidade de crescer. Você podia não crescer. Ninguém mas- barrava você. Não, você não precisava crescer, você ganhava sem crescer. Pelo tempo você ia ganhando. Entendeu? Puxa, que beleza. chamar de plano de carreira também. Entendeu? Então, Maravilha. Era então, muito interessante, né? Não, muito, bicho. O pessoal que trabalhava na externa lá, viajava de avião pra todo lado. Viajava para avião, pra todo lado, operador, essas coisas. E eu, quando eu fui pra lá, os caras que iam pra externa, eu falei, eu não, vou andar de avião, nada.